Olá, meu nome é Júlio Ribeiro e a gente vai falar sobre a importância de encontrar a vocação de um município para implementar projetos de cidades inteligentes. É fundamental saber o que você quer ser enquanto cidade. Quando a gente discute a vocação de uma cidade, existe método para fazer isso. Mas antes de discutir os métodos e as ferramentas para se encontrar uma vocação, vamos entender um pouco o que é a vocação. Durante muito tempo, na sociedade, na escola, no processo de aprendizado, a gente quis sempre trazer todo mundo para o mesmo nível de conhecimento. E as pessoas são diferentes. Há um estudioso chamado Gartner que ele fala das inteligências múltiplas. E eu posso ser muito bom em determinada coisa e não ter habilidade para outra. Quando eu tento homogeneizar as pessoas, eu crio padrões de sucesso e todo mundo quer encontrar aquele padrão de sucesso, o que gera uma grande quantidade de frustrações. Cidades tentam ser o que elas não têm, a característica, o DNA, todo o contexto que poderia proporcionar a elas sucesso, que elas querem ser coisas que outras cidades são. A vocação que você está mais naturalmente preparado para atingir o destaque, o sucesso, algo que tenha um impacto positivo nos seus objetivos, parte desse princípio. Pessoas que encontram sua vocação são pessoas que com menos esforço, a princípio menos esforço, fazem melhor coisas do que outras pessoas que têm que se esforçar muito, ok? Esse conceito existe no âmbito das cidades. Vamos pensar. Uma cidade que tem como característica principal a atividade turística. E de repente ela quer também se tornar uma cidade com um foco em comércio. Comércio de prestação de serviço. Eu tenho que entender se eu estou no eixo correto, se eu tenho um fluxo de pessoas adequadas, se eu tenho uma tradição, se as minhas vizinhas, cidades, que estão na mesma área de influência do que a minha, também já não cumprem esse papel. Enfim, há um conjunto de reflexões que eu devo fazer que não tem a ver com comparativo só a um outro que teve sucesso. Eu quero percorrer aquele caminho, eu quero ser uma cidade com determinadas características. E como fazer uma discussão no coletivo, se isso já é difícil no nível das pessoas, né? Eu tenho aqui, eu hoje sou professor, gosto de ser professor e me entendo desde novinho, desde os 12 anos de idade, que eu já tenho experiência na sala de aula. Alguém poderia dizer, nossa, Júlio, você tem uma vocação para dar aula. Eu faço isso com muito prazer, treino muito, trabalho muito, me dedico muito a isso, mas faço isso há muito tempo. Eu sou um péssimo nadador. Muito ruim na piscina, em contato com a água. Não tenho vocação por uma série de experiências ruins e oportunidades e contextos que eu não tive. Tudo bem? As cidades, ao encontrarem isso, vivem um dilema. Não é uma pessoa que escolhe, não é um prefeito em uma gestão, não é uma geração que vai definir a vocação de um aglomerado de pessoas com diferentes interesses, com diferentes anseios. A primeira coisa para se encontrar a vocação de uma cidade é estabelecer os momentos adequados para se discutir os possíveis sucessos que aquela cidade quer ter. Então eu tenho que criar um nível de governança para isso. Existem metodologias, existem técnicas para isso, eu vou aqui citar algumas. Pode passar desde um projeto que eu acho bem legal, aqui existe ele com vários nomes. Eu posso trazer o conceito de mapas falados, eu gosto aqui de um projeto que a gente até implementa, né, em alguns casos de cidades do Brasil, que é o projeto Raízes e o projeto Árvore dos Sonhos. O que é o projeto Raízes? Entenda a origem. Da onde as pessoas vieram? Quais foram os primeiros habitantes? Por que as pessoas pararam aqui? Dentre várias opções de pousar enquanto fluxo no ambiente de migração, por que neste lugar, neste sítio geográfico, as pessoas ficaram? Ali já tem indícios do porquê aquele determinado local tem uma vocação, uma característica geográfica que é destaque. Com o projeto Raízes, eu entendo as características culturais das primeiras pessoas que foram para ali. É natural que a colonização feita na região sul do Brasil tem uma influência europeia muito forte.
eu vou chegando mais próximo com o Sudeste, pegando um pouco do Paraná, então influência da colonização nipônica, japonesa. Quando eu for entender o que aconteceu no Nordeste, uma influência holandesa, enfim, eu tenho que entender essas origens. Salvador, a Costa do Descobrimento, uma vinda de afrodescendentes num processo escravocrata, eu tenho que entender essas origens culturais que combinam com as características geográficas e os estilos de decisões, de mandatos, de lideranças que se acumularam ao longo do tempo naquelas cidades. Quando eu faço esse projeto, que é o projeto Raízes, eu não estou trazendo, eu não deveria trazer uma história única. Eu vou entender a pessoa mais velha da cidade, eu vou entender as lideranças da cidade, eu pergunto para os jovens, eu pergunto para pessoas que passam pela cidade, o que elas percebem sobre a cidade. Há um conceito aqui interessante que é o da fenomenologia. O que acontece de verdade não são o que é o fato, é o que as pessoas percebem sobre o fato. É a noção de fenômeno percebido. Isso então ajuda a entender a origem dessa vocação. Projeto Raízes. Eu posso depois entender, fecha um conceito de futuro, projeção de futuro, fecha os olhos. O que você gostaria de ser? Como você se imagina sendo algo? O que te dá prazer fazer? O que te parece que você faz com sua maior potência? Faz isso enquanto cidade e a gente tem um projeto Árvores do Sonho. Se fosse possível que essa cidade fosse qualquer coisa, o que ela gostaria de ser? E a busca disso, mediado com as origens que você vem, te ajuda a encontrar a vocação do município. Hoje, as cidades que melhor se destacam, que são criativas, que são resilientes, que elas são competitivas e têm boa qualidade de vida, elas encontram um conceito de singularidade. Elas são cidades que conseguiram encontrar a sua pegada, elas têm identidade, elas têm uma vocação. Isso que toda cidade deveria estar hoje pensando qual é a vocação dela. Se você gostou desse vídeo, por favor, continua nos seguindo, acompanha, curte a página e siga as redes do IBGESP. Este conteúdo e outros tantos estão lá esperando sua opinião, sua participação. Vem com a gente.